Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: somos dependentes de Deus em tudo, pois é da sua presença que vem toda a bondade. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Tudo aquilo que nós fazemos de bom é graças a Deus, a presença do Espírito Santo. Então nós só podemos dizer a verdade quando Deus está conosco. Nós só conseguimos fazer o bem quando Deus está conosco. Nós só conseguimos sentir paz, amor, alegria, felicidade, esperança quando Deus está conosco. Nós só temos o controle da nossa vida quando Deus está conosco. Todas essas coisas, elas são impossíveis sem Deus, porque elas se baseiam nos motivos errados quando nós tentamos fazer isso fora da presença de Deus. E é por isso que nós nos decepcionamos com as pessoas. Quando nós amamos sem Deus, cada coisa que nós fazemos é como se fosse uma dívida que a outra pessoa contrai conosco. Então nós queremos receber de volta tudo aquilo que é, entre aspas, de bom. E tudo que é bom é dado gratuitamente, assim como o Senhor nos ensina. De graças recebeis, de graças darás. Então, quando nós vivemos ao lado do Senhor, percebendo que dentro da nossa natureza não existe nada de bom, e ontem nós falamos sobre isso. Falamos sobre como os nossos desejos, eles nos dominam, e como cada um de nós tem uma escuridão, um ponto gatilho, alguma coisa que nos atenta e nos faz falhar, e que somente Jesus pode nos ajudar a consertar isso dentro de nós, a tirar esses sentimentos ruins e tudo isso. Então nós somos dependentes de Deus, assim como o ar que nós respiramos, nós somos dependentes, assim como a necessidade de se comer todos os dias, de beber água. Dependência é isso, nós somos dependentes da palavra e do amor de Deus. Então, por mais que nós tentamos viver longe deles, essa vida ela não é boa de se viver, ela machuca demais, ela entristece o nosso coração e ela cria uma falsa sensação de pessoas boas. Bondade não existe sem o Senhor e eu não canso de repetir isso. Todos nós somos pecadores, o bem ele não está em nós. E talvez, para que você possa acreditar nisso, você precisa ler a palavra. E nós só entendemos a palavra de Deus também na presença do Espírito Santo. Porque enquanto nós buscamos respostas nas pessoas, ela não satisfaz o nosso coração. Por mais que nós queremos ter razão sobre alguma coisa, no final não adianta de nada. Sempre novas coisas vão acontecer para perturbar o nosso coração. Se a gente vai lá em Romanos 3, versículo 10 a 13, 16 a 18, a palavra do Senhor ela diz assim: como dizem as Escrituras Sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo. Todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há ninguém mesmo. Todos mentem e enganam sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas e dos seus lábios saem palavras de morte.
como se fossem veneno de cobra. Por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. Então, nessa carta aos Romanos, Paulo, ele está falando sobre as Escrituras e a importância que Jesus teve. E aqui tem um ponto que é interessante. Ele está dizendo, como dizem as Escrituras Sagradas, mas onde está essa passagem? Exatamente desse jeito não existe. Essa passagem ela está citando diversos salmos e também Isaías. Então uma pessoa que ela não conhece a palavra de Deus, ela não vai conseguir entender. Antigamente, na época de Jesus, eles liam os rolos e eles não eram divididos como a gente vê hoje em versículos, em capítulos. Era como se fosse um texto dizendo, olha, esse é o salmo e está ali. E os mestres da lei, quando alguém citava, eles sabiam e reconheciam. Isso que ele está dizendo, o Senhor é o meu pastor, é lá do Salmo 23. Então, as pessoas que eram mestres da lei, elas conseguiam reconhecer as palavras que aquelas pessoas estavam citando. E assim nós também temos que ter essa capacidade de reconhecer quando alguém cita uma parte das Sagradas Escrituras, quando alguém está fazendo algum tipo de pregação que está citando mesmo de forma indireta, sem falar isso está em tal lugar e isso é assim. Nós conseguimos reconhecer se aquele pensamento, aquele tipo de ideia, ela é bíblica. Então, Paulo ele está resgatando partes dos Salmos e eles dizem assim, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Sem Deus não há uma só pessoa que faça o que é certo. Consegue colocar isso dentro do teu coração? E aqui vem a tentação de uma primeira coisa, de você se excluir disso e colocar todas as pessoas dessa forma para você poder se vitimizar. O evangelho não serve para mostrar o pecado dos outros, serve para mostrar o meu pecado. E eu tenho que tomar consciência que eu não faço o que é certo. Eu só busco os meus interesses e os meus sonhos. E essa é a vida de toda pessoa longe de Deus. Não existe essa pessoa boa que você tenta enxergar, porque a bondade se baseia nos nossos interesses. Se é alguém que eu gosto, eu amo, é a melhor pessoa do mundo. Se é alguém que me contraria, ou alguém que fala alguma coisa que eu não gosto, pronto, essa pessoa é o diabo na terra. E para nós é assim, essa é a nossa justiça. Ela não tem um ponto em comum, ela não se baseia na verdade, mas apenas nos nossos próprios interesses. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que saiba julgar entre o certo e o errado, porque as pessoas elas não excluem os seus próprios interesses, elas sempre vão favorecer. Pega uma mãe que tem um filho que faz muitas vezes as coisas erradas, ao invés da punição severa, ela vai tentar encontrar algum ato de bondade nessa pessoa que justifique o que ela fez, para ela passar a mão na cabeça. E assim a criança ela cresce com uma sensação que ela pode se safar de todas as coisas, que o pai vai proteger ou a mãe, mesmo que eles tenham que mentir ou distorcer ou favorecer. Então não está em nós. Às vezes a gente acha que está protegendo alguém. Nós estamos sendo injustos, nós não estamos protegendo ninguém. Porque lá na frente, quando você não estiver aqui, ele vai achar que tem o direito de fazer as mesmas coisas que são erradas. Não há ninguém que adore a Deus. Então olha que ele está dizendo diversas coisas que ele não consegue citar uma única pessoa que faça. Ah, mas eu adoro a Deus. Tudo que nós fazemos é na presença do Espírito Santo. A nossa oração longe de Deus, ela não tem fé. Por isso que diversas pessoas reclamam, eu oro e Deus não me escuta. O que essa pessoa fez para dizer, olha, foi graças a Deus, isso foi trabalhado no Espírito, isso foi uma promessa de Deus, uma revelação de Deus. Porque não adianta nada Deus te abençoar com alguma coisa e você reclamar dessas coisas que Deus te deu.
Todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam, todos. Então, o homem natural, quando nós nascemos e não buscamos a Deus e não conhecemos ao Senhor, esse é o nosso natural. Nós não vamos fazer o que é certo, nós não temos senso de juízo, nós não adoramos a Deus da forma correta, porque para isso nós precisamos nos converter. Muitas vezes nós estamos seguindo o fluxo. Desde pequeno, eu estou na igreja porque o meu pai e a minha mãe isso. Você consegue enxergar Cristo no comportamento das pessoas? Se não consegue enxergar, é porque não tiveram um encontro. E não adianta a gente ter expectativas demais. Nós criamos uma ilusão, uma irrealidade. E essa não existe. Se a gente olhar os maiores ditadores que já tiveram do mundo, pertinentes à Segunda Guerra, à Primeira Guerra Mundial e toda aquela barbaridade que fizeram com os judeus, vê os discursos deles. Se eles não se achavam boas pessoas fazendo o que tinha que ser feito. O mal, ele engana. O mal, ele engana quando nós não temos uma moralidade, quando nós não temos algo que é maior que nós. Então, longe de Deus, todos nós vamos se desviar do caminho e todos nós vamos nos perder, porque nós vivemos no meio de uma escuridão e cada um vai se perder de uma maneira, mas todos nós estaremos perdidos. Não há mais ninguém que faça o bem. Então, para que o bem possa existir na nossa vida, é preciso que Jesus habite dentro dos nossos pensamentos e dentro do nosso coração. E isso só começa a acontecer quando nós ficamos expostos diariamente à palavra de Deus. Se eu não reconhecer a palavra de Deus, se eu não tiver intimidade com o Espírito Santo, se eu não passar pelo processo de arrependimento, não adianta, não vai existir bem em mim. Só existe os próprios interesses. E você vê que a bondade das pessoas, elas têm um limite. Quando já não interessa mais, o amor acaba, a vida acaba e as coisas acabam e se descarta e se bloqueia e vida que segue. E tá tudo bem. Ninguém aqui é obrigado a viver nada que não queira. Tudo aquilo que nós vivemos tem que ser por convicção. O nosso servir ao Senhor tem que ser por convicção e não porque nós esperamos algum tipo de recompensa. A recompensa é um a mais que vem, mas ela não é a razão principal. Todos mentem e enganam sem parar. Todos mentem. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Ah, mas não é possível que o meu amigo, que a minha mãe... Cara, todos. Só não vai existir essa condição se Jesus estiver conosco. Enquanto nós estamos na presença do Espírito Santo, tudo isso deixa de existir. Nós deixamos de ser escravos, nós conseguimos dizer a verdade, nós conseguimos fazer o bem sem buscar os nossos próprios interesses, nós conseguimos fazer o que é certo, porque o Espírito Santo nos dá essa garantia. É Ele quem ajuda a controlar o nosso gênio e os nossos sentimentos e remove todos os gatilhos que nós tínhamos. Da língua deles saem mentiras perversas e dos seus lábios saem palavras de morte. É sempre ameaçando, é sempre impondo, é sempre colocando a pessoa contra a parede, tentando fazê-la sentir coisas, humilhando as pessoas. No meio disso pode existir a verdade. Jesus, ele dizia a verdade. Ele dizia para o mestre das leis, raça de víboras. Isso não quer dizer que ele estava xingando nem ofendendo, mas ele estava expondo a natureza daquelas pessoas. E a nossa natureza é essa, é ser mentiroso, é servir ao diabo. Esse é o homem natural. E não tem como a gente romper esse ciclo se nós não começamos a passar pela palavra, a passar pelo fogo. Se uma pessoa ela tem sobrepeso, e ela continua comendo as mesmas coisas, cada vez mais esse sobrepeso aumenta. Mas se ela faz um regime, se ela come as coisas do jeito correto, se ela começa a se exercitar, ela começa a perder esse sobrepeso. E é assim que nós precisamos remover o pecado da nossa vida. É mudando o nosso comportamento, é fazendo da forma que Deus ensina.
Sem isso, nós continuaremos sempre os mesmos, sempre com veneno e mentira na nossa boca. Por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. Esse é o amor humano. As pessoas, elas se juntam e se desgraçam o tempo inteiro. Por mais que elas tenham boa vontade, porque enquanto ela não se sente segura, enquanto ela não sente que ela conquistou o que ela quer, ela continua esse processo. Então nós temos que olhar isso não para ficar rotulando outras pessoas, porque às vezes eu estou falando e você está pensando no outro, sem perceber que você é igual, porque Deus está dizendo todos, todos, todos. E é o pecado que me cega e me faz achar que eu sou melhor do que os outros, quando Deus está me dizendo, vocês são iguais. Você está achando que ela é ruim, você é igual. Da mesma coisa que você está condenando a pessoa, você vai ser condenado porque você é igual. Você faz as mesmas coisas. Então nós temos que ficar em silêncio e olhar para o nosso pecado e para o tamanho da graça que nós precisamos receber de Deus. E por que essas pessoas, elas vivem e fazem tudo isso? Não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. Quem é o caminho? Jesus. Então por que essa pessoa, ela vive essa vida desse jeito? Porque ela não conhece Jesus. E para nós conhecermos Jesus, nós precisamos ouvir Jesus falando. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, receber o Espírito que Ele mandou para nós, o Espírito do Consolador, o Espírito da verdade. Crer que Jesus é o nosso Salvador, que Ele é o intermediário entre nós e o Senhor, que Ele é a luz do mundo. Sem isso, não adianta, não adianta. Eu tenho que confessar e eu tenho que reconhecer essas coisas. Se a gente vai lá em Salmos 16, versículo 2 a 5, a palavra do Senhor, ela diz assim: Eu disse a Deus, o Senhor, Tu és o meu Senhor, tudo que tenho de bom vem de Ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Então, nesse salmo de Davi, ele chegou à conclusão que todos nós devemos chegar. Tu és o meu Senhor, tudo o que tenho de bom vem de Ti. Então, tudo que nós fazemos de bom vem de quem? Vem de Deus. E tudo que nós fazemos de mal é nosso. Tem uma passagem que uma pessoa chega em Jesus e diz: Bom mestre. Jesus olha para essa pessoa e diz: Por que me chamas de bom? Bom somente é Deus. Então nem Jesus aceitou esse título de bom. Nós não devemos aceitar e nem devemos colocar esse título sobre outras pessoas. E nós temos a tentação sempre de fazer isso. Olhar um defeito que é latente na pessoa e olhar e falar, mas ele é uma boa pessoa. Ele afundou com a família dele, ele é viciado em droga, ele é uma pessoa que engana, que mente, que manipula, mas é uma boa pessoa, é uma pessoa inteligente, é isso, e a gente quer criar adjetivos para tentar diminuir o tamanho do problema que Jesus poderia resolver. Não é mentindo sobre as coisas que as coisas vão se tornar, mas é enxergando o que elas são para que nós possamos modificar. E não vai existir mudança sem a palavra de Deus. O ser humano não muda se Deus não estiver junto com ele. Se a tua vida hoje é uma desgraça, se a tua vida é uma droga, se a tua vida é aquilo que você pensa todos os dias, que não tem razão, que não tem sentido, que você deseja tirar a tua vida, ou se você pensa em ferir pessoas porque essas pessoas te fizeram, como se fosse uma vingança pessoal, você está buscando a pessoa errada. O vilão aí é você. Você precisa olhar para você e ver e se arrepender, porque sem arrependimento não existe salvação, sem arrependimento não existe o reino de Deus, e nós precisamos desse reino para que nós possamos nos encontrar. Tudo que tenho de bom vem de Ti,
Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. Como são admiráveis as pessoas que vivem na presença de Deus. Como são admiráveis as pessoas que obedecem ao Espírito Santo. E é essas pessoas que nós queremos viver e são essas pessoas que nós queremos nos relacionar. A mulher tola destrói a casa, mas a sábia edifica. Por quê? Porque uma vive na presença de Deus e a outra vive na presença de si mesmo. Então, quando nós queremos buscar relacionamentos, seja de qualquer tipo, seja o lugar que a gente trabalha, seja o lugar que a gente estuda, seja os nossos amigos, sejam qualquer coisa, nós queremos pessoas que nós podemos admirar porque elas servem a Deus, porque elas têm temor ao Senhor, porque nós conseguimos reconhecer nas palavras dessas pessoas a palavra de Deus, não apenas nas palavras, mas também no comportamento. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Então é assim que nós começamos a formar a família do Senhor. E é por isso que Deus diz que nós somos todos irmãos. E olha que engraçado. Vai dentro de uma igreja. Vê se existe essa irmandade lá dentro. Você vai encontrar um monte de células, um monte de blocos e um monte de coisas de pessoas que muitas vezes não gostam uma das outras. E aí diz que lá na casa de Deus é lugar de diversidade, que é assim mesmo, e a palavra já prega algo diferente. Porque todos aqueles que estão na presença de Deus, eles vão concordar com as mesmas coisas, mesmo discordando. Porque quem obedece a Deus não obedece aos seus próprios sentimentos, mas coloca acima aquilo que Deus coloca dentro do coração. E essas pessoas, elas crescem na exortação através da palavra de Deus. Elas encontram o seu caminho. E olha para você ver como a gente normaliza as coisas e acha que é normal existir ódio dentro da casa do Senhor. O Senhor fala na palavra: se você vier oferecer alguma coisa no meu altar, e tiver alguma coisa contra o teu irmão, se você odiar alguém, larga essa oferta que isso não me interessa, se reconcilia com essa pessoa. Depois você vem aqui e me oferece qualquer coisa, porque antes nós precisamos amar, para depois vir aqui. Porque se nós amamos, é sinal que nós obedecemos a Deus. E quando nós perdoamos, nós obedecemos a Deus. Obedecemos aquilo que o Espírito Santo coloca dentro do nosso coração. Aqueles que correm atrás de outros deuses, com D minúsculo, na Bíblia, quando você lê Deus com D maiúsculo, é o nosso Deus, o nosso Senhor. Assim como a palavra Senhor com S maiúsculo é o Senhor, o nosso Deus. Minúsculo pode ser qualquer outra pessoa. Quando você for escrever uma mensagem, não escreve nem D minúsculo e nem S minúsculo e nem Jesus minúsculo. É sempre a primeira letra maiúscula, tá? Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muitos sofrimentos para si mesmos. Você vive sofrendo? Você anda triste? Está desanimado? Está sobrecarregado? Está amargurado? Você não está procurando o Deus certo, porque o nosso Deus, na sua presença, isso não existe. Quer dizer que o sofrimento não existe? Quer dizer que o sofrimento é a ausência de Deus. É isso que está dizendo. O que o teu coração diz de negativo é: Deus está longe de mim. Porque se Ele estivesse perto, tudo estaria bem. Assim como você sofre quando você diz que ama alguém e essa pessoa não está perto. Nós sofremos por amar o Senhor e quando Ele também não está perto. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei outros deuses. Por que Davi é o homem segundo o coração de Deus? Foi porque ele não errou? Não, foi porque ele não idolatrou outros deuses. Ele cometeu erros, sim, ele matou pessoas, ele cometeu adultério, cometeu um monte de coisa, mas ainda assim ele não idolatrou. E a idolatria é você querer acreditar em outras coisas que não fossem Deus. Se você crê em alguma coisa, se você acha que algo pode te trazer alguma sorte, alguma vantagem que não seja Deus, isso é idolatria. Se você ama algo mais do que Deus, isso é idolatria. Seja o que for e seja na razão que você acha que você tenha. Isso é inegociável. Isso é inegociável.
Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho. E esse é o sentimento que nós temos que ter nessa breve vida. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos quando uma pessoa que nós amamos, ela vai nos deixar. Mas uma certeza nós temos, que independente do tempo que nós vivemos, Deus é tudo o que nós temos. O meu futuro está nas tuas mãos e tu diriges a minha vida. Então é Deus que vai saber o que vai acontecer, eu não preciso me preocupar sobre essas coisas. É Ele quem governa a nossa vida, é Ele quem dirige os nossos passos, é Ele quem é o nosso caminho. Então o que vai acontecer amanhã nessa vida nós não sabemos, mas nós sabemos que sempre nós vamos servir a Deus e ao seu Espírito. A certeza do amanhã é o quê? Que nós continuaremos lendo a palavra de Deus, ouvindo louvores, evangelizando, ajudando outras pessoas, testemunhando, obedecendo a Deus. Se possível, ouça esse louvor, compartilhe com outras pessoas e ajude outras pessoas. Porque isso que eu faço não tem interesse pessoal nenhum. Não tem interesse pessoal nenhum. Nenhum. Então, se você quiser garantir alguma coisa, eu nunca peço nada. Vocês podem olhar que eu não peço nada. Nada. Se você ouve no Spotify ou algum tipo de plataforma, às vezes ele não aparece. Por quê? Porque a gente não gera dinheiro, não gera nada para ninguém. Qual que é o interesse de se divulgar algo que não tem propaganda e não tem nada? O mundo é capitalista. Então, para que você não perca, lá naquele lugar, tanto dá para você clicar em seguir, quanto tem um sininho. Quando eu posto, já vai sair na tela, você vai receber uma notificação e isso evita que você esqueça. Porque o dia a dia, as coisas elas vão acontecendo. Até você criar uma rotina, isso vai acontecer. E às vezes tem pessoas que elas acabam reclamando. E eu evito falar dessas coisas, para não gastar tempo não falando da mensagem. Mas eu percebo que às vezes certas coisas elas precisam ser ditas. Então isso é mais um chamado. Que todos os dias Deus ele vai falar, olha, eu estou aqui e eu tenho uma mensagem para você. Não esquece de ler a palavra, não esquece dos louvores, não esquece de mim. No final de semana não deixa eu não. Amém? Somos dependentes de Deus em tudo, pois é a sua presença que vem toda a bondade. Que o Senhor ele possa tocar o seu coração, abrir os teus olhos espirituais, que você possa se arrepender, reconhecendo todo o mal e toda a mentira que está em você. Essa é a nossa natureza e não existe alguém, por mais que se esforce, por mais que pareça bem-sucedido, engajado ou qualquer coisa, que vai poder passar isso sem Deus. E se não tiver Jesus, pior ainda. Se acreditar em outros deuses, pior ainda. Então, Davi tinha entendido que os relacionamentos eles precisam ser admiráveis, porque essas pessoas elas têm uma vida em comunhão com Deus. Jesus, ele agradou todos aqueles que andavam com ele, mas desagradava todos que não andavam. Lembra sempre disso. Nós seremos satisfeitos sempre que a presença de Deus estiver em nós. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.